Oi, gente. Então, nosso vídeo que era pra sair ontem, tá saindo hoje. Mas tudo bem, né? Pra compensar, então, eu acabei fazendo um mega apanhado pra vocês de vários acontecimentos. E hoje a gente vai, então, percorrer essas águas turvas globais, por assim dizer. Nós tivemos, então, alguns dias atrás, o presidente lá dos Estados Unidos, que é o Joe Biden, anunciando que enviaria 3 mil soldados reservistas lá para a Europa. Esse fato não é uma novidade, já que os Estados Unidos, em conjunto com a Aliança Militar OTAN, têm aumentado consideravelmente o número de soldados em solos europeus. Os aliados da aliança reforçaram então toda a sua presença em diversos países, e a aliança estabeleceu 8 grupos de batalha multinacionais nos seguintes países então: Bulgária, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia e Eslováquia. Gente, desculpa, tá maior barulho de obra, né? Cri, cri. Eu acho que vai ficar esse leve barulho de obra, mas enfim, gente. A OTAN também, então, enviou navios, aviões e mais tropas ainda lá para o flanco oriental da OTAN, que tem passado, então, por vários momentos de tensão. Como, por exemplo, na questão do envio de armas nucleares para a Bielorrússia, jogada essa feita, então, pela Rússia, e que levou, então, a Polônia a pedir por mais soldados ainda no flanco oriental. Eu fiz um vídeo sobre essa questão aqui no canal, então ele vai estar passando em algum lugar, não deixe de assisti-lo. Mas enfim, voltando à questão da Polônia, a Polônia então, por conta do seu histórico assim, pouco amigável com a Rússia, e claro, a invasão russa à Ucrânia, que aconteceu em 2022, motivou o país então, lá em outubro do ano passado, a se colocar aberta a hospedar, então, armas nucleares, e chegou a discutir a ideia com os Estados Unidos. Isso foi revelado, inclusive, pelo próprio presidente polonês, que é o Duda, lá em entrevista à Gazeta Polska. Antes da gente continuar com esse vídeo, eu queria lembrar vocês, então, de curtirem esse vídeo, né? Compartilhar e, claro, se você ainda não é inscrito no canal, você tá gostando desse conteúdo, se inscreva no canal. Eu sei que muitos vão, então, pular esse recado que eu vou continuar, então, aqui dando antes da gente voltar ao vídeo em si. Mas faz parte, gente. Eu vou dar o recado mesmo assim. Enfim, se você quer, então, contribuir com o meu trabalho e me ajudar a continuar com esse estudo independente que eu estou promovendo aqui no YouTube, qualquer contribuição é válida, e o meu Pix provavelmente está passando aqui na tela, mas ele vai estar também na descrição do vídeo. Eu também tenho um projeto, então, no Apoia-se, onde a partir de R$10 você também pode contribuir com o meu trabalho e me apoiar, então, com todas essas minhas questões envolvendo o meu trabalho aqui no YouTube, ou seja, material para melhorar o vídeo, material de estudo, eu uso muitas coisas, então acaba ficando um pouco pesado e seria bastante legal retomar esse investimento aqui no canal. E, além disso, eu também queria divulgar o curso, então, do Marcelo Andrade, do professor Marcelo, sobre essa questão da história que foi, então, oculta da humanidade. Então, se você quiser entender melhor o que é esse curso do Marcelo, como ele vai abordar essa questão histórica que foi escondida da gente, o link está na descrição desse vídeo e o meu cupom de desconto tá passando aqui na tela, caso então você tome essa decisão de adquirir o curso do professor Marcelo. Mas então, vamos voltar à questão da Polônia que a gente estava tratando, certo? Abre aspas então para o presidente polonês Duda. Sempre existe uma oportunidade potencial de participar do programa de compartilhamento nuclear. Fecha aspas, então, para o Duda. A questão voltou à tona esse ano. E se a Polônia vai ou não escalar as tensões lá no flanco, hospedando armas nucleares, além de, claro, todo esse aumento de soldados lá no flanco, são cenas dos próximos capítulos. Além, então, dessa questão polonesa, nós temos a presença agora do grupo Wagner, lá na Bielorrússia. Mas, enfim, voltando agora aos grupos de batalha que estão operando na Europa, que a gente estava falando antes, eles trabalham, esses grupos, né, em conjunto, então, com as forças de defesa nacional.
e estão presentes, então, nesses países que estão recebendo esses grupos de trabalho. Todos os 8 grupos de batalha são formações, segundo a OTAN, aptas, então, para estarem em combate, caso seja necessário, né? Além, então, desses 8 grupos de batalhas que estão em atividade na Europa agora, os Estados Unidos têm sua própria operação para chamar de sua, que seria, então, a Operação Atlantic Resolve. Operação essa lançada lá em 2014 em resposta à anexação russa da Crimeia e à invasão que ela fez em Donbas. Como então parte dessa operação, os Estados Unidos, mesmo antes da invasão atual, né, da Ucrânia, que aconteceu em fevereiro então, do ano passado, já aumentava o número de soldados americanos às áreas vizinhas próximas à Ucrânia, como na Alemanha, na Polônia, na Romênia, etc. Sobretudo, então, para apoiar o flanco oriental. Bom, nós vimos, então, nos últimos dias, o presidente norte-americano, Joe Biden, assinando, então, essa ordem executiva que disponibiliza cerca de 3.000 reservistas americanos para, então, irem à Europa em apoio a todos os esforços dos Estados Unidos e da OTAN. Esses reservistas fariam parte justamente dessa operação, que é a Atlantic Resolve. Abre aspas, então, para o Joe Biden. Essas forças, componentes da reserva, são para aumentar as forças ativas, para aumentar a capacidade dos Estados Unidos de sustentar seu nível elevado de presença e operações. Fecha aspas, então, para o Joe Biden. O Pentágono disse também que a Operação Atlantic Resolve agora está sendo designada como uma operação de contingência, que é então um movimento para adicionar flexibilidade operacional e benefícios às tropas. Abre aspas. Essa operação libera capacidade e autoridade que nos permitem fornecer melhor suporte. Isso foi falado, então, fecha aspas. Isso foi falado, então, pela Força Aérea. O general Pat Ryder, que é o porta-voz, então, do Pentágono, completou afirmando o seguinte, abre aspas para ele. Isso inclui coisas como direitos relacionados ao pessoal, que dão aos reservistas ativados os mesmos benefícios que o pessoal do componente ativo. Fecha aspas, então, para ele. Bom, a designação, então, para operação de contingência passa a permitir, então, que o Pentágono convoque o pessoal da reserva, como a gente viu, e a princípio limitado a 3.000 homens, e ainda abre caminho para autorizações, então, de compra acelerada para fornecer equipamento a essas tropas. E muitos também veem uma flexibilização para que mais dinheiro, então, seja despejado no setor militar. Não ficou, assim, imediatamente claro quando o Departamento de Defesa vai enviar os reservistas adicionais lá para a Europa sobre, então, essa nova autoridade. Mas, embora, então, essa data de envio desses reservistas ainda não esteja plenamente clara, a decisão pode nos revelar duas coisas. Uma, que a missão de treinamento militar dos Estados Unidos lá na Europa, bem como o envio de várias novas brigadas após a invasão, sobrecarregou o pessoal da ativa. E a segunda coisa que isso pode nos revelar é que os Estados Unidos não podem enviar somente soldados da ativa para a Europa, se eles estão esperando em um futuro muito próximo enfrentar mais guerras. Uma delas, inclusive, com a própria China. Mas essas são cenas ainda incertas. Saindo agora da questão envolvendo as tropas dos Estados Unidos lá na Europa e indo mais perto, então, do flanco oriental, mais especificamente em Belarus, não bastasse as preocupações, então, com toda a questão da guerra da Ucrânia e essa questão das armas nucleares posicionadas na Bielorrússia, o país ganhou um novo protagonismo e escala as tensões com seus vizinhos novamente, sobretudo com a Polônia, como a gente já viu. E ela, então, a Bielorrússia, recebe o Grupo Wagner. Um novo vídeo, inclusive, surgiu nas redes sociais mostrando, então, o chefe do grupo, que é o Prigozhin, né, dando as boas-vindas a seus combatentes lá na Bielorrússia, dizendo-lhes para se preparar para uma nova jornada
para a África. Mas, digo aqui, ele acrescentou no vídeo que o grupo vai sim voltar à guerra na Ucrânia em um futuro muito próximo. Muitos especulam, inclusive, né, que o grupo poderia voltar a atacar lá pelo norte, como aconteceu então no início da guerra. Entretanto, a presença do grupo na região do flanco pode significar uma tentativa de balancear o poder lá, já que, como nós vimos, diversas atividades parecem ocorrer em simultâneo no flanco oriental. Grupos de trabalho atuando lá, tropas sendo alocadas, essa questão de armamento nuclear, várias atividades, e agora o Grupo Wagner, né? Várias coisas parecem estar acontecendo no flanco oriental. Apesar dessas preocupações em relação ao Grupo Wagner, a Ucrânia afirma que todos os serviços de inteligência de tropas estão operando num modo bastante avançado ali nas fronteiras e que eles não percebem aumento de equipamento ou nada do tipo em relação à fronteira da Ucrânia. E que a fronteira, então, está sob uma proteção de pelo menos 24 horas por dia e 7 dias da semana, monitorando, então, qualquer tipo de atividade suspeita que possa, então, vir ali a ser promovida pelo Grupo Wagner. Segundo a Ucrânia, então, eles estão cientes que pode ter algum tipo de risco, mas que eles não detectaram nada até o momento. E que as fronteiras, apesar de não haver, então, essa detectação, né, de um risco claro, eminente, que as fronteiras mesmo assim estão protegidas. Bom, o ex-chefe do Estado-Maior lá do Exército Britânico, o general Richard Dennett, havia dito anteriormente em uma entrevista aos jornais Sky News que a presença do Prigozhin na Bielorrússia era uma questão muito preocupante, pois era bem possível, então, que a Rússia usasse essas forças do Grupo Wagner para tentar tomar o território ucraniano e a capital novamente, que é Kiev. Sobre a questão africana, que a gente colocou anteriormente, cabe a lembrança que o Grupo Wagner tem desempenhado um papel bastante central em vários conflitos internos de longa data lá na África, pelo menos desde 2018. O Grupo Wagner, então, está operando em vários países africanos, como, por exemplo, a República Centro-Africana, na Líbia e no Mali. Um vídeo sobre uma participação do grupo na África vai ficar para outro dia, mas cabia aqui mencionar essa importância das atividades do Grupo Wagner na África e por que então o Prigozhin poderia estar dizendo que eles iriam então para a África. Enfim, a Bielorrússia anunciou que os combatentes do Grupo Wagner estariam treinando os seus soldados lá no campo militar, né, na sudoeste da capital de Minsk. Na sexta-feira passada, uma TV estatal da Bielorrússia transmitiu um vídeo de instrutores lá do Grupo Wagner treinando as forças de defesa territorial bielorrussas. Então a gente teve essa confirmação que isso realmente está ocorrendo. E isso ocorreu em um campo na região de Assiporovitch. Não sei se eu falei certo, mas está o nome passando aqui. E essa região, então, é onde está localizado esse acampamento do Grupo Wagner. Então, vejam bem. O Prigozhin afirma que eles muito provavelmente vão para a África, mas eles estão treinando as tropas bielorrussas, e ele ao mesmo tempo falou que muito em breve, ou seja, num futuro próximo, né, eles estariam então voltando, ou podendo voltar, à guerra na Ucrânia. A gente vê algumas incongruências aí. Eles estão treinando as tropas da Bielorrússia por qual finalidade exatamente? Por que eles estariam treinando as tropas da Bielorrússia nesse sentido belicoso de passar, então, essa experiência militar de campo? É apenas um treinamento de rotina? Podemos ir por essa vertente falando, é importante passar como é, então, um campo de batalha na prática, na vida real. A gente pode ir nesse tipo de análise, sim. Até porque seria bastante pertinente, realmente, que eles passassem essa experiência. Mas a gente também pode especular se todo esse treinamento não seria, então, para preparar as tropas da Bielorrússia para algo no flanco oriental, para preparar as tropas da Bielorrússia para uma investida ao norte, ou seja, sendo feita pelas forças da Bielorrússia, não pelo Grupo Wagner, ou então
até mesmo se eles estão treinando juntos para uma atividade em conjunta que a gente vai ter que saber em um futuro próximo também. Bom, um grupo ativista belorrússio que monitora os movimentos de tropas lá na Bielorrússia, cujo nome eu irei deixando passar na tela, não vou me arriscar a falar. Bom, esse grupo diz que um comboio, então, de mais de 100 veículos carregando, assim, bandeiras russas, insígnias do grupo Wagner, estava entrando no país e indo em direção, então, aos acampamentos. A gente confirma isso porque realmente tem vários vídeos demonstrando essas atividades. Mas, enfim, esses caminhões, então, tinham reboques com equipamentos de construção e além de outros veículos, né? Esses caminhões, então, parecem estar levando vários equipamentos lá para o acampamento do Grupo Wagner, conforme a gente pode ver no vídeo. O grupo disse que foi, pelo menos assim, o terceiro comboio do Grupo Wagner a entrar no país desde a semana passada. Informações, assim, não oficiais disseram que essa base, esse acampamento, né, seria fechado no dia 30 de julho. Entretanto, eu quero colocar aqui que eu não consegui confirmar essa informação. E um vídeo ainda circulou, né, pelas redes sociais com um dos mercenários do Grupo Wagner anunciando, um suposto, né, mercenário do Grupo Wagner, anunciando que eles mudariam para novos locais não especificados. Oficialmente, o grupo Wagner teria se mudado para a Bielorrússia após um suposto motim, então, feito pelo Prigozhin. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre isso no meu canal e eu especulei se esse fato seria realmente um motim ou se nós poderíamos ter mais perguntas sobre isso do que respostas. Sobre, então, o que aconteceu nessa suposta marcha do Prigozhin. Se você perdeu esse vídeo, ele tá passando aqui na tela, muito provavelmente, e não deixe de assisti-lo para você começar, então, a refletir um pouco se isso de fato foi um motim, se isso foi um teatro de operações, o que poderia ser, se foi tudo ao mesmo tempo. Bom, não deixe de ver esse vídeo. Bom, mas enfim, né, uma coisa curiosa que a gente pode notar é que o chefe do MI6 disse estar ciente que o Prigozhin havia saído, então, para tomar chá com Vladimir Putin, e isso teria acontecido nos últimos dias. Apesar de o presidente russo publicamente estar retratando o Prigozhin como um traidor. E o Putin tem interrogado, né, outros generais, ameaçado prender eles, mas o próprio Prigozhin, que tentou um motim na Rússia, foi enviado então para a Bielorrússia com seu grupo de mercenários. É no mínimo curioso, vocês não acham? Mas enfim, muitos tratam essa questão como uma espécie de jogo, de disputa, de poder interno, e que estaria então em curso lá na Rússia. Sobretudo, para tentar, então, enfraquecer essa imagem do Putin. Mas a história talvez seja um pouco diferente do que nos conta. E a resposta, de fato, nós vamos ter que deixar que a história nos revele. Mas, enfim, o presidente da Bielorrússia, que é o Alexander Lukashenko, e que por anos, cabe-se aqui dizer, foi tratado por toda a mídia ocidental como uma espécie de fantoche do Putin, agora, então, está aparecendo nesses mesmos jornais como o salvador do motim, que negociou um acordo que pôs fim à rebelião do mês passado. Outro fato bastante curioso também. Um lacaio, então, do Vladimir Putin, com tamanha capacidade de negociação. Ou então, ele é um homem com mais recursos de poder do que parecia ser. Porque, se não foi esse homem com tantos recursos de poder, então essa ordem e negociação disso teria sido feita, pelo que a gente pode concluir, pelo próprio Vladimir Putin. Bom, a Rússia, inclusive, cabe-se deixar aqui, né, ela pode recorrer aos meios belorrússios para a guerra na Ucrânia. Lembremos que a Bielorrússia não apenas forneceu uma plataforma para lançar ataques à Ucrânia, mas também ofereceu armas, munições e instalações médicas. Como vimos anteriormente, o país também aceitou, então, implantar armamento nuclear tático russo em seu território. Esse desenvolvimento permite, então, que Moscou apoie toda a sua retórica
retórica nuclear com ação, bem como estreita, as conexões entre a Bielorrússia e a Rússia. Soma-se então essa disponibilidade da Bielorrússia de entrar na guerra, com treinamento das tropas feitas então pelo Grupo Wagner, além da presença do mesmo no país e ainda essa questão de armamento nuclear, e os treinamentos, então, promovidos pela OTAN no flanco e o envio de mais tropas para a Polônia e outros países próximos à Bielorrússia, e podemos estar próximos de uma zona muito quente e próximo de ficar pelando. Como eu disse e repito, fiquem de olho no flanco oriental. Por fim, vamos então ao tópico que todos têm comentado nos últimos dias, que é esse cancelamento do acordo de grãos. A Rússia, então, cumpriu com a sua ameaça e, na segunda-feira dessa semana, saiu do acordo de grãos lá do Mar Negro. Um acordo que foi mediado pela ONU e estava possibilitando, então, que a Ucrânia exportasse dezenas de milhões de toneladas de grãos. Bom, esse acordo de grãos foi vital para manter o fluxo de alimentos da Ucrânia. Entretanto, a Rússia alegou que suas próprias exportações de alimentos e fertilizantes também estavam sendo muito prejudicadas pelas sanções ocidentais que eles chamaram de ocultas, provavelmente se referindo aos países que deixaram de comercializar com o país por pressão de terceiros. Mas enfim, cabe a lembrança que antes da guerra, a Ucrânia produzia exportações de alimentos suficientes para alimentar 400 milhões de pessoas, além de ser um dos maiores exportadores mundiais de óleo de trigo e girassol. O país costumava embarcar cerca de 5 milhões de toneladas de grãos e oleaginosas por mês, através dos seus portos lá no Mar Negro. Quando isso caiu para zero após a invasão da Ucrânia, os agricultores ucranianos ficaram sem lugar para armazenar ou até mesmo vender essa safra que estava em demasia, né? Estava bastante abundante. Bom, dito isso, depois então da invasão russa à Ucrânia, o impacto na segurança alimentar global foi imediato. Os importadores, como o Egito e a Líbia, foram cortados em até 2/3 de todo, então, seu suprimento de cereais, enquanto outros países foram atingidos por um aumento nos preços globais dos alimentos, devido, então, a essa reação dos mercados. Com o fim, então, desse pacto dos grãos, agora que o Putin tomou, então, essa decisão de colocar fim, isso ameaça elevar novamente, então, os preços dos alimentos para os consumidores em todo o mundo, além de, claro, prejudicar ainda mais a economia ucraniana. A Casa Branca disse que o acordo foi crucial para reduzir o preço dos alimentos em todo o mundo, que dispararam muito rapidamente e sentimos seus impactos até hoje. O fim do Pacto dos Grãos é apenas mais um prego que está sendo colocado no caixão da inflação, por assim dizer. Mas enfim, um novo aumento nos preços das commodities agrícolas, obviamente, aumentaria o preço, então, dos alimentos no varejo. Mas vários economistas afirmam que isso não seria tão elevado assim, já que a Ucrânia já havia reduzido a sua produção. Então, o impacto maior, por assim dizer, já teria passado, né? Bom, fato é que nos últimos meses, a inflação dos preços dos alimentos ultrapassou de energia como principal motor da inflação geral. Além dessa questão de impacto, então, nos preços, o próprio Vladimir Putin assumiu em um vídeo que está usando o fim do acordo de grãos como arma de guerra. A Rússia também informou que, a partir da meia-noite de hoje, dia 20 de julho, todo e qualquer navio com origem ou destino a um porto ucraniano será então considerado um alvo legítimo, e a nação de origem da embarcação será considerada pela Rússia
como diretamente envolvida na guerra. Os Estados Unidos vieram a público afirmar que as forças russas colocaram minas marítimas lá no Mar Negro e estão se preparando, então, para possíveis ataques a navios civis na região. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, que é o Adam Hodge, disse aos repórteres o seguinte, abre aspas, nossas informações indicam que a Rússia colocou minas marítimas adicionais nas proximidades dos portos ucranianos. Ele continuou, acreditamos que esse é um esforço coordenado para justificar qualquer ataque contra navios civis no Mar Negro e culpar a Ucrânia, então, por esses ataques. Fecha aspas. A Rússia informou ainda que diversas áreas no Mar Negro, inclusive as águas internacionais, passam a ser perigosas para a navegação. Uma indicação de que os russos estão de fato minando novas áreas no Mar Negro. Em uma guerra, como nós sabemos, a primeira coisa a morrer é a verdade e a segunda coisa a morrer é a informação. Em mais uma nova etapa da guerra, então, temos agora o fantasma do Mar Negro nos rondando, com a comida já sendo, então, iniciada como uma poderosa arma de guerra, que por enquanto, então, atinge mais os nossos bolsos, mas no futuro talvez nos atinja um pouco mais diretamente. Só o tempo dirá. Por aqui, então, eu sigo observando esse mundo caótico e atenta a qualquer nova informação que possa, então, nos impactar. Esse foi, então, o Voz Armado. E eu espero que vocês tenham gostado, aliás, do vídeo. Não posso deixar de lembrá-los de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, se você gostou desse conteúdo e ainda não é inscrito. E também lembrar vocês que eu tô com uma nova meta aqui no canal. Então, quando eu chegar agora em 5.000 inscritos, eu vou fornecer uma aula gratuita sobre Nova Ordem Mundial Chinesa. É isso, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E vocês já sabem. Tchau!